Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos aqui falar sobre região Centro-Oeste e suas características econômicas. Bom, para a gente poder entender esse processo todo, a economia pautado naquela ideia do setor primário, o setor da produção da matéria-prima, o setor secundário, o setor da transformação na matéria-prima e o setor terciário, aquele do comércio e dos serviços. Okay? Agora, como é que o Centro-Oeste está pautado nessa organização econômica? É importante lembrar que o Centro-Oeste está sempre organizado aí na parte agropecuária. Nós temos uma vasta região onde durante toda a década de 60, 70 e 80 começou a gerar uma modificação das suas características naturais. Onde antes tínhamos o cerrado, aquelas árvores com casca grossa, com troncos retorcidos, agora está dando lugar a diversas pastagens, áreas de produção de soja e outros tipos de alimentos, que é utilizado principalmente para a exportação. Agora, como é que está distribuída essa organização? A gente vai ver assim. E apesar de toda essa organização, essa importância agropecuária, nós vamos perceber que 9,9% somente de todo o PIB da região Centro-Oeste, o Produto Interno Bruto, está pautado na agropecuária, a produção agrícola, que é a parte aí de plantação, de desenvolvimento vegetal, e a pecuária, a parte da criação de gado, seja ele bovino, suíno, caprino e diversos outros. Agora, apesar dessa importância, 9,9% somente. Porque aí nós vamos ter 13,6% pautado na indústria e agora veja, 63,9%, a grande maioria, pautado no setor de serviços, aonde nas principais áreas urbanas da região Centro-Oeste. Vamos ter Brasília, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, com essa grande parcela do setor de serviços. Todo tipo aí de matéria, de rendimento que não é palpável, é um serviço. Agora, apesar de toda essa situação, nós também temos aí, por termos a capital federal dentro dessa região, o recolhimento de impostos como algo também importante na economia dessa região. Mas como eu falei, vamos tentar entender como é que organiza a agropecuária da região Centro-Oeste. Para começar, durante muito tempo houve o processo então de tomada das terras e transformação da região do Cerrado em áreas de pastagem, em áreas de produção agrícola. E dessa maneira, então, os pequenos proprietários começam a chegar lá na década de 60 com aquela organização, primeiro lá da Novas Fronteiras Agrícolas, chegando na região. E depois, ao perceber que as terras eram fáceis de ser modificadas, uma vez que o Cerrado tem solos ácidos e é muito fácil fazer a correção através de um processo chamado de calagem. É botar cal na terra que vai diminuir a acidez e aí vai ser muito fértil para toda essa produção. Agora, dessa maneira, os grandes proprietários começam a perceber que na região Centro-Oeste poderia ser muito bem utilizado para a produção de soja, muito bem utilizado para a pecuária bovina. Dessa maneira, então, a agricultura comercial começa a desenvolver, começa a concentrar as terras na região do Centro-Oeste, passando pelo Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, Goiás e gerando toda a região Centro-Oeste como um grande celeiro aí de produção primária. Dessa maneira, nós vamos encontrar então hoje a principal produção agropecuária nessa região. Grandes migrações passaram a vir da região sul do Brasil, indo em direção aí ao Centro-Oeste. Os chamados gaúchos do Centro-Oeste acabaram aí gerando toda essa produção também. Essa concentração de terras, claro, acabou também gerando problemas. Aqueles pequenos produtores que não tiveram como competir aí com os grandes, acabaram tendo duas alternativas. Ou então arrendava suas terras para esses grandes proprietários e ia mais ao norte para as novas fronteiras agrícolas, ou então praticava um processo migratório que nós chamamos de êxodo rural. Eles vão sair das áreas rurais em direção às áreas urbanas em busca de melhores condições de vida, principalmente aonde? Nas áreas industriais, que a partir da década de 70 começa um processo de desconcentração industrial na região do ABC Paulista, em São Paulo, para diversas outras regiões. Então, nós vamos perceber que essa produção de soja, esse avanço dessas fronteiras agrícolas, acaba desenvolvendo aí
novas práticas, novas fronteiras agrícolas e processos migratórios. Então, a parte que fica da agropecuária é a parte da grande produção, da monoexportação, da monocultura de exportação, que acaba gerando toda essa característica do qual nós temos hoje na região centro-oeste. Agora, quando a gente pensa na parte de serviços, que essas pessoas saem lá do campo e vão para a área urbana, são serviços diversificados. Acabam trabalhando aí desde serviços com pouca capacidade técnica, que é o caso aí da grande maioria, também vai gerar aí novas características, como o desenvolvimento tecnológico em alguns pontos ali, mas baseando aí na sua principal economia da parte de serviços, o Centro-Oeste vai ter uma grande potencialidade na parte turística. Turismo, principalmente na capital federal, o turismo de negócios ou até mesmo ali o conhecimento da sede ali do governo federal, como também na região do Pantanal Sul-Mato-Grossense, que acaba tendo ali uma diversificação de hotéis, com uma infraestrutura muito organizada para que as pessoas conheçam esse bioma importante do nosso país, onde nós temos aí uma riqueza em biodiversidade. Dessa maneira, os serviços pautados no turismo acabam sendo muito importantes na região do Pantanal. Agora, na parte de Brasília, os serviços vão ser pautados sempre no serviço público, aquele onde as pessoas acabam fazendo o concurso público para ir trabalhar, ter um cargo aí no Estado, ter um cargo governamental, e isso acaba também gerando economia, principalmente para o Distrito Federal. O Distrito Federal, obviamente, então, tem a sua economia pautada principalmente no serviço público. Mas também nós temos o comércio interno, que acaba sendo bastante aquecido na região. Nós vamos ter ali muitas áreas que começam a desenvolver a parte de urbanização, então é preciso ter infraestrutura de alimentação, de comércio, de compras, que as pessoas façam esse giro da economia. Então, devido a esse crescimento urbano na região centro-oeste, acaba tendo também um comércio aquecido. As pessoas precisam comprar as coisas, não é verdade? Agora, a parte da indústria, ela vai ter aí características bem peculiares. Uma vez que lá na década de 70 essas indústrias saem da região do ABC Paulista, várias capitais do Brasil começam a criar o que chamamos de incentivos fiscais. Esses incentivos fiscais seriam redução de impostos, um terreno doado para a indústria se instalar em determinada cidade. O governo municipal, estadual, acaba incentivando esse tipo de característica, por quê? Porque ele faz uma prática de substituição de impostos. Ele diminui parte dos seus impostos em troca de empregos e geração de renda para a população. Esse emprego, geração de renda, pautado nas indústrias, principalmente das áreas urbanas. Então nós vamos perceber aqui, nas indústrias da região centro-oeste, que vão ter perto das áreas da capital uma industrialização diversificada. Como vamos ter ali transformação de minérios não metálicos, vamos ter madeireira, vestuário, alimentício, bebidas e até em alguns lugares ali produção automobilística, produção tecnológica, ok? Agora, nós temos também que levar em consideração fatores naturais, como por exemplo a disponibilidade de matéria-prima. Nessas áreas mais ao norte do Mato Grosso, nós vamos ter aqui principalmente a indústria madeireira. E vocês têm ideia por quê? Por causa da região amazônica. A floresta amazônica, ela já ocupa essa região aqui ao norte do Mato Grosso, mas em compensação, ela está próxima dos grandes centros. A parte da Amazônia que está mais perto dos grandes centros. Assim, o que vai acontecer? Toda essa região aqui vai servir para a produção aí de papel, de celulose, de móveis e tudo aquilo que envolve a parte de madeira acabam se instalando nessa região. Então percebam que principalmente os fatores aí de incentivos fiscais vão ser importantes na região centro-oeste, na parte industrial, mas também os fatores naturais vão acontecer. E outra, lembra que eu falei a respeito da agropecuária? Se a gente levar em consideração a parte da produção agropecuária, com esse desenvolvimento da globalização, da flexibilização do trabalho, hoje a parte agropecuária vai estar bastante ligada também com a parte industrial, formando o que chamamos de agroindústrias. As agroindústrias, elas não estão concentradas necessariamente próximo das capitais, porque elas precisam estar na área onde tem a produção, na área onde tem aí as terras que estão sendo agricultáveis, onde temos as pastagens aí para o gado. Então, dessa maneira, a agroindústria alimentícia vai ficar espalhado por toda a região do interior da região centro-oeste,
onde vamos ter aí indústrias de óleo de soja, de gordura vegetal, de beneficiamento aí de carnes, de ração animal e diversas outras características que vão ser aí pautadas na indústria, voltado nessa produção agropecuária. Dessa maneira, então, é que nós organizamos todo o processo agropecuário da região Centro-Oeste, a parte de serviços e também a parte aí da industrialização. Eu espero que você tenha entendido muito bem essa aula aqui. Eu vou ficando por aqui desejando um ótimo momento de estudos para você, hein? Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!